Olá, boas-vindas a mais uma das nossas análises. Olha, hoje a gente vai entrar num assunto que é, sinceramente, fascinante. Nós vamos explorar um fenômeno histórico, econômico e sociológico impressionante. A trajetória de como o estado de São Paulo conseguiu projetar sua identidade, o seu poder e toda a sua estrutura sobre quase meio continente, pegando aí as regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Para quem curte entender aquelas engrenagens mais profundas que realmente constroem a estrutura de um país, essa é uma daquelas análises imperdíveis. A gente vai conectar desde os primeiros séculos de colonização até chegar no agronegócio e na cultura metropolitana de hoje em dia. E aí a gente esbarra nesse grande enigma, né? Como é que, exatamente, um único estado ganha tanta força gravitacional ao ponto de desenhar fronteiras, ditar o ritmo da economia e, pasmem, influenciar até o sotaque de pessoas a milhares de quilômetros de distância? Pois é, o nosso objetivo hoje é focar justamente em desvendar esse baita quebra-cabeça, analisando absolutamente tudo o que permitiu a construção dessa rede tão complexa de influência pelo território nacional. Beleza, vamos mergulhar nisso. E para não nos perdermos num mar de informações, nós vamos dissecar essa história usando uma metáfora anatômica bem simples, tá? Nossa pauta passa por 5 pontos rápidos. Primeiro, o esqueleto territorial. Segundo, o músculo financeiro. Terceiro, o cérebro institucional. Quarto, a face social. E por último, a nossa síntese. Então, começando pelo ponto 1, as raízes da expansão paulista, que é o nosso esqueleto territorial. Pensando aqui nas fundações físicas e demográficas que são o esqueleto dessa nossa anatomia, a coisa toda segue uma ordem cronológica muito interessante. Tudo dá largada lá no século XVII com os bandeirantes. E veja bem, isso não foi uma canetada oficial da coroa portuguesa, não. Foi um movimento autônomo, super pragmático e muitas vezes visceral. Motivados puramente pelo comércio, eles invadiram o interior, abriram rotas, criaram povoados, tudo isso num processo bem violento que deslocou as populações indígenas locais. Aí mais pra frente, quando o ciclo do ouro lá em Minas Gerais perdeu o fôlego, a gente viu um fluxo migratório gigantesco voltando para São Paulo. E adivinha? Rapidinho o estado virou um grande emissor de pessoas. Esses colonos começaram a migrar para novas fronteiras, no centro-oeste e no sul, levando na bagagem suas ferramentas, seus modelos de organizar a terra e, claro, as suas redes de contatos. E o mais curioso é que essa influência pipocou de jeitos totalmente diferentes dependendo de para onde a gente olha. Lá no centro-oeste, a expansão aconteceu espalhando latifúndios e com a migração direta de agricultores. Já no sudeste, o que mandou no jogo foi a integração da logística e a fronteira do café. No sul, a parada foi um pouco mais sutil, mas deixou marcas profundas, indo desde a chegada de investidores até a expansão do famoso dialeto caipira. O que a gente precisa fixar aqui é o seguinte: nada disso foi planejado num gabinete fechado de governo. Foram movimentos sociais autônomos que saíram exportando capital, trabalho e gente para as regiões vizinhas. Isso nos leva ao ponto 2, o motor econômico nacional, ou o nosso músculo financeiro. Deixando o nosso esqueleto territorial de lado, a gente chega agora no músculo. A linha do tempo desse poderio econômico paulista avança em 3 fases que meio que se encavalavam, sabe? Cada era construía o alicerce da próxima, criando uma órbita de dependência que era quase inescapável. A largada é o ciclo do café no século XIX, que juntou uma riqueza absurda e exigiu uma infraestrutura de ponta. Depois, já no século XX, todo aquele dinheiro do café bancou a urbanização e a industrialização. Isso transformou São Paulo no gigante que concentrava indústrias e ditava as regras do mercado consumidor. E, por fim, a gente aterriza na modernização agrícola, onde o Estado simplesmente passa a ditar os padrões tecnológicos e científicos do agronegócio do país inteiro. Para a gente ter uma noção do absurdo que foi a escala do boom do café, dá só uma olhada no ano de 1907. Naquela época, São Paulo já tinha construído mais de 4.000 quilômetros de estradas de ferro só para escoar o café. Gente, isso era mais de 1/5 de toda a malha ferroviária do Brasil na época. É o poder econômico puro, materializado numa logística que favorecia o Estado de forma desproporcional e redesenhava completamente as cidades ao redor. Mas o que é de explodir a cabeça é ver um nível de sofisticação que isso atingiu na última fase. Porque, olha, enquanto o café focava em porto e trem e a indústria focava em atrair gente para consumir, a era da modernização agrícola passou a exportar cérebros. Sim, instituições paulistas como a FAPESP não estavam mais mandando só produtos físicos para fora. Elas exportavam a tecnologia, as sementes e a inteligência técnica. É exatamente essa propriedade intelectual que ajudou a erguer o que a gente conhece hoje como
como aquele agronegócio super moderno do Centro-Oeste. Bom, passando para o ponto 3, poder político e administração. O cérebro institucional. Avançando para a camada do cérebro, a gente nota uma transformação muito interessante. Como é que aquela montanha de músculos financeiros virou estrategicamente autoridade institucional? Na República Velha, o jogo era direto eleitoral. Aquela famosa aliança do café com leite garantia a cadeira da presidência e pronto. Mas as décadas foram passando e a influência deixou de ser só no voto e passou a ser a exportação supersutil de lógicas administrativas. Hoje, a máquina pública paulista é tão sofisticada que a gente vê isso até na judicialização da política. Práticas e decisões judiciais que nascem lá acabam servindo de régua para resolver problemas em vários outros estados. Tem uma historinha específica que captura essa dinâmica como nenhuma outra. Durante a ditadura do Estado Novo, lá em 1937, o governo federal começou a despachar, literalmente, intelectuais paulistas para administrar outras regiões do país. Um exemplo claríssimo é o do interventor Malcher, que foi mandado para governar ninguém menos que o Rio Grande do Sul. Caras como ele funcionavam como verdadeiros vetores, sabe? Eles levavam na mala um jeito paulista de administrar, mais técnico, pragmático, que ficava meio que pairando acima daquelas brigas políticas regionais antigas. E o detalhe crucial é que essa exportação de gestão não é coisa só dos livros de história. Ela é a base de muito do Brasil atual. Modelos de autonomia no orçamento e planejamento urbano que foram testados no caos de São Paulo viraram um super laboratório para o resto do país. Sem falar em projetos de descentralização do SUS ou nas referências de educação técnica como as FATECs. No fim das contas, o Estado acabou virando o grande benchmark, a grande referência institucional de eficiência para praticamente toda a federação. Chegando agora no ponto 4, o legado cultural paulista, a face social. A gente entra aqui na última camada do nosso raio-x, a face e a voz. E essa é aquela força invisível, mas que penetra em tudo, o legado cultural. Ao contrário de uma fábrica ou de uma lei, a cultura entra de fininho. Isso rolou em várias frentes, desde as antigas tradições rurais que as elites de outras províncias viviam copiando, até chegarmos no grande motor de hoje, São Paulo como epicentro da comunicação de massa. Pense em televisão, rádio, grandes editoras. É a partir desse polo que as tendências, as modas e até as narrativas do que significa ser moderno ou ser do interior são empacotadas e transmitidas para o Brasil inteiro todo santo dia. E existe um contraste riquíssimo quando a gente olha para os extremos dessa influência no tempo. De um lado, no passado, a gente tem a pegada rural, a expansão absurda do sotaque caipila, que deixou marcas na pronúncia de lugares super distantes lá no interior do Paraná e de Santa Catarina. Do outro lado, o polo ultramoderno e urbano, onde vemos a exportação daquelas tendências metropolitanas de ponta. Sabe aquela coisa de revitalizar galpão antigo de fábrica e transformar em bairro chique tipo o que rolou na Vila Leopoldina? Pois é. Várias capitais pelo Brasil ficam de olho nisso, aprendem e muitas vezes copiam esse mesmíssimo padrão de evolução urbana. E para amarrar tudo, ponto 5, síntese. Centro e periferia, a locomotiva nacional. Chegamos então ao momento de juntar todas as partes da nossa anatomia. Esqueleto, músculo, cérebro e face. Tudo isso aponta para um diálogo que nunca acaba entre o centro e a periferia, entre o motor e os vagões dessa nossa locomotiva nacional. A influência de São Paulo evoluiu muito, indo daquela expansão territorial bruta lá atrás até a construção de um sistema onde um polo central tenta, a todo momento, converter seu peso econômico em poder, gestão e cultura para o resto do país. E aí fica a reflexão para quem está acompanhando a gente. Até que ponto essa tensão constante entre o centro gravitacional paulista e a vasta periferia do país vai continuar definindo o que é o Brasil no futuro? Muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente. Até a próxima.